Cláudio Humberto chegando por aqui, me lembra um pouquinho da batata quente, sabe? Que ninguém quer segurar, ó, Cláudio Humberto. Joga para um lado, joga para o outro, porque ninguém quer queimar a mão no meio do negócio. Mas a verdade é que todo mundo tem responsabilidade, sim, e não é de hoje. É o que eu falo com todos os meus entrevistados. O crime organizado não chegou no tamanho que ele chegou à toa. Foi porque deixaram. Foi porque essas armas estão entrando, foi porque o tráfico teve espaço, né, para se espraiar e ser vendido. Foi porque muitos procuradores e delegados que eu converso por aqui, eles enxugam gelo, porque as pessoas entram, os criminosos são presos e a justiça solta de alguma forma. Agora é lidar com esse tamanho que tudo isso virou, né, Cláudio Humberto? Boa tarde, bem-vindo. Olá, Paula, muito boa tarde. A situação é muito grave mesmo do Brasil do ponto de vista da segurança pública, né? A gente viu hoje pesquisa do Nacional, que foi divulgada pelo Paraná Pesquisa, mostrando que para grande parte da população, cerca de metade da população, a questão da segurança pública piorou no governo Lula, somente 17% acham que melhorou. Enfim, são aqueles petistas, lulistas religiosos, né? Mas o fato é que a situação está cada vez pior. Tá? E o pior de tudo é o alheamento de muitas autoridades, a começar pelo presidente da República, que ele continua considerando que PCC, Comando Vermelho, Terceiro Comando, essas entidades todas, são apenas gangues de vendedores de drogas, quando, na verdade, não são mais. Isso já está superado pelos fatos, né? Quem minimamente se informa sobre o que acontece no Rio de Janeiro sabe que a concepção agora é outra. No Rio de Janeiro, o que há não é apenas guerra pelo controle de áreas para comercialização de drogas. Não, é guerra territorial, pelo controle efetivo de vastas áreas urbanas. E isso vem sendo feito à base de de armas, né? A gente assiste aí a exibição de armas por parte dos bandidos. E eles têm, curiosamente, né, muito apoio, não apenas eles são favorecidos pela omissão de autoridades, que não fazem não fazem a menor ideia de como lidar com isso, que parece ser o caso do governo federal, como também a gente vê aí, ó, isso aí é o velho marketing macabro, né, que foi importado lá dos terroristas do Hamas, a exposição pública de cadáveres. A Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro filmou com drones o momento em que esses cadáveres foram tirados da mata por algumas pessoas que estão sendo identificadas, e eles todos foram despidos, foram tirados deles as roupas que usavam, roupas camufladas de combate. Eles agiam como uma força paramilitar, usavam uniformes, usavam também coletes à prova de bala, etc. e tal. Mas só que se deram muito mal nesse conflito, porque, afinal de contas, enfrentaram profissionais de combate ao crime, que são os profissionais de segurança pública do Rio de Janeiro, muito experimentados, sem contar que estavam com um número bastante superior, né, de homens. Eram 2.500 policiais contra algumas centenas desses bandidos. Para você fazer ideia, Paula, de como o governo brasileiro nem sequer sabe do que está tratando, né? Hoje, o advogado americano Martin DeLuca, que é advogado de empresas do presidente Donald Trump, ele revelou que o governo Lula recusou uma oferta de acordo de cooperação com o governo dos Estados Unidos, que foi formalizada em maio pelo governo de Donald Trump. Recusou, e a única contrapartida era exatamente o reconhecimento de que essas facções do tipo Comando Vermelho ou PCC são, na verdade, facções consideradas narcoterroristas. E o presidente acha que não. Não são, coitadinhos, são apenas vendedores de drogas. Logo ele, que depois acabaria por vitimizar os traficantes, né? Ele acha que são apenas vendedores de drogas, e isso não é muita coisa, quando, na verdade, eles
nem sequer se dá conta, ninguém nem sequer informou o presidente Lula de que o que se passa no Rio de Janeiro é uma guerra civil, é uma guerra por controle territorial. Controle territorial não é controle da área de comércio de drogas, é controle territorial mesmo. Eles funcionam como se fossem, Paula, estados, pequenos estados. Eles têm toda uma estrutura organizacional que inclui previdência, até isso, né? Um bandido desses que morre, a família passa a ser permanentemente sustentada com uma pensão mensal que é paga pelo crime organizado. Só para você ter uma ideia de como eles não estão nisso brincando, não. Eles estão mesmo avançando no sentido do controle territorial, primeiro das favelas, depois de cidades, não só do Rio de Janeiro. Há fenômenos assim acontecendo, por exemplo, no estado do Ceará, no estado da Bahia. Municípios, a periferia, sendo progressivamente controladas pelo esse Comando Vermelho. No Ceará, há bairros inteiros vazios, porque simplesmente os moradores foram expulsos pelo Comando Vermelho. E os relatos que nós temos que no Ceará a polícia não garante a segurança do cidadão, mas destaca sempre uma viatura policial para que a mudança dele, que foi expulso do bairro, que foi expulso de sua própria casa pelo Comando Vermelho, que essa mudança seja feita em segurança. Estamos nesse nível de avanço do crime organizado, dos narcoterroristas aqui no nosso país, e o que a gente assiste, infelizmente, é um governo que não sabe nem sequer com o que está lidando, né? O governo brasileiro fez muito mal, o presidente Lula fez muito mal de recusar esse acordo de cooperação com os Estados Unidos, porque conferindo status de narcoterrorismo a essas facções, né, isso liberaria automaticamente todo o poder das ferramentas antiterroristas norte-americanas, que são poderosas, incluindo o compartilhamento de informações, rastreamento financeiro, congelamento de ativos, sanções, enfim. Seria uma ajuda, um suporte muito valioso no enfrentamento ao crime organizado, mas o governo brasileiro simplesmente deu uma banana para essa oferta norte-americana, como também não se importou muito com o drama que enfrenta a população do estado do Rio de Janeiro e de outros estados, né, com o avanço do crime. Olha, como disse Rodolfo Schneider mais cedo no jornal Gente, o que se esperava hoje de manhã era amanhecer o dia já com os chefes de poder reunidos para saber o que fazer diante disso tudo. Tinha que ter lá o presidente da República em torno de uma mesa, com o presidente da Câmara, do Senado, o presidente do Supremo, todo mundo ali discutindo formas de enfrentar essa situação. E o que a gente vê, na verdade, é um jogando a culpa no outro, é um empurrando com a barriga, ou fazendo declarações lacradoras, completamente desnecessárias e que não levam a lugar nenhum. E, pelo contrário, nos deixam no mesmo lugar e cada vez pior, né, Cláudio Humberto? Cada vez mais reféns disso tudo. Triste a nossa realidade. Beijo para você, até amanhã, viu? Beijo, até amanhã, bom trabalho. Cláudio Humberto comentou